Para o comércio global funcionar, os gigantes dos mares dependem o tempo todo de forças invisíveis e máquinas de proporções minúsculas para terminar suas jornadas em segurança. Na nossa investigação de hoje, a gente vai mergulhar fundo na engenharia absurda que permite que o pequeno controle o gigantesco. Para começar, pensa numa diferença de tamanho surreal. De um lado, a gente tem o HMM Algeciras, um verdadeiro colosso que carrega 24 mil contêineres e desloca impressionantes 232 mil toneladas. Do outro, um rebocador de porto padrão, pesando menos de 300 toneladas. Estamos falando de uma maquininha que representa menos de 0,15% da massa total do cargueiro, mas que, na hora H, assume o controle absoluto da atracação. É literalmente um cenário de Davi e Golias. E por que essa dinâmica importa tanto? Bom, os números são de cair o queixo. Um único navio de carga moderno carrega fácil um valor financeiro de uns 200 milhões de dólares. Isso sem falar na infraestrutura do porto em si, que envolve bilhões. Qualquer erro de cálculo na hora de estacionar não dá só um arranhãozinho, gera uma catástrofe financeira incalculável. Nosso roteiro hoje tem 4 paradas rápidas. Vamos entender o problema físico da inércia, a força bruta da engenharia mecânica, a coreografia estratégica na água e, para fechar, a evolução histórica dessa frota. Ponto número 1. O problema de Golias. Inércia em escala colossal. Mais de 90 mil embarcações comerciais rodam o mundo diariamente e todas elas, inevitavelmente, precisam entrar em um porto. É aí que a física complica. O monstro de 200 mil toneladas, em velocidade de cruzeiro, precisa de mais de 3 quilômetros para parar totalmente, mesmo se der ré com força máxima. E quando ele chega perto do cais, a velocidade tem que cair para uns 4 nós ou 7 quilômetros por hora. O problema é que tão devagar assim, a água não passa com força suficiente pelo leme, e ele se torna completamente inútil. O cargueiro perde toda a capacidade de direção e vira um risco de colisão gigantesco em movimento. Ponto 2. A força bruta da engenharia interna. Para vencer essa inércia brutal, a gente precisa olhar para a barriga desses pequenos rebocadores. E o lance aqui não é só ter motores enormes de marcas como o Caterpillar ou Rolls-Royce com 6 mil cavalos. O que realmente manda é a relação de potência por tonelagem bruta. Enquanto o cargueiro tem uma potência máxima de cerca de 1,20 kW por tonelada, o rebocador chega a absurdos 9,50. É uma diferença de força relativa 9 vezes maior. O rebocador é um verdadeiro poço de energia concentrada. Só que convenhamos, ter potência não adianta nada num espaço minúsculo se você não consegue direcionar essa força instantaneamente. O modelo antigo de hélice e leme exigia reposicionar o barco inteiro. A grande virada de jogo foi o sistema Z-Drive, ou Azimuth Thruster. Esquece o leme. Nele, a própria hélice gira 360 graus num eixo vertical. Ou seja, entrega empuxo para qualquer direção na mesma hora. O funcionamento mecânico disso é uma obra-prima. O torque não vai direto para a hélice assim que o motor liga. Tudo fica estático até uma embreagem pneumática ser ativada. Aí o eixo vertical desce com a força mecânica e engrenagens de alta precisão, as famosas bevel gears, redirecionam essa força em 90 graus para a hélice lá embaixo. Toda essa gôndola inferior pode girar livremente. E detalhe, pelas regras de segurança, todos esses sistemas propulsivos críticos são duplicados. Se um falhar, o backup entra na mesma fração de segundo. Além dessas hélices giratórias, tem 2 truques geniais de design que aumentam a força sem gastar uma gota a mais de diesel. Primeiro, o Cort Nozzle, que é basicamente um anel aerodinâmico em volta da hélice. Ele comprime e acelera a água, aumentando muito o empuxo. Segundo, o formato do casco, que tem uma quilha estabilizadora. Quando o rebocador faz muita força, o casco literalmente afunda um pouco na água, agarrando melhor e firmando o barco no lugar. Ponto 3. Ações estratégicas. A coreografia no porto. Quando a gente vai para as águas agitadas, estacionar um navio com toda essa energia cinética vira um balé tático milimétrico. Muito antes de chegar ao canal, o rebocador de proa vai lá na frente e se conecta pelo cabo Hauser para guiar a ponta do navio. O rebocador de popa vai para trás e, para girar o gigante, ele dá empuxo na direção oposta ao movimento. Enquanto isso, os rebocadores laterais fazem um controle fino, dando empurrãozinhos milimétricos para compensar a deriva da água e segurar a velocidade até encostar suavemente nas defesas de borracha do cais. Mas olha, a gente precisa falar sobre o perigo invisível e letal de tudo isso. Esses cabos Hauser são feitos de fibra sintética super resistente e ficam sob uma tensão inimaginável.
Se um cabo desses arrebenta puxando centenas de toneladas, o efeito chicote é devastador. É exatamente por isso que existem as chamadas zonas de snapback nos converses, áreas com acesso terminantemente proibido durante toda a operação, por questão de sobrevivência. E quem rege essa orquestra bruta toda? O prático do porto. A rotina técnica desse especialista já começa com adrenalina. Ele tem que subir a bordo do cargueiro ainda em movimento. Lá da ponte de comando, o prático coordena cada empuxo, cada puxãozinho e cada grau de rotação dos rebocadores em tempo real. Ele tem a responsabilidade colossal e o conhecimento cirúrgico das correntes, da profundidade, dos ventos e do tráfego para domar toda aquela energia até o navio parar em segurança. Ponto 4. Evolução histórica. Do vapor até a era elétrica. A linha do tempo dessa engenharia é fascinante. Lá em 1801, o Charlotte Dundas inaugurou os motores a vapor na Escócia. Saltando para hoje, a gente teve marcos gigantes no diesel em 2020 e, num piscar de olhos, chegamos à revolução elétrica em 2024. O nível de tecnologia embarcada agora é tão irreal que drones com reconhecimento de imagem já estão sendo usados para levar e conectar esses cabos pesados, tirando o humano das áreas de risco em mar aberto. Para a gente entender essa evolução em números, a indústria usa o teste de Bollard Pull, ou tração estática. É só amarrar o barco num ponto fixo no cais, acelerar no máximo e ver a força no cabo. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, o Island Victory, um monstro a diesel de 123 metros que detém o recorde absoluto de 477 toneladas de força. Do outro, o inovador Butina, que é 100% elétrico, tem um tamanho padrão e já cravou 78,2 toneladas de tração, um recorde histórico para energia limpa. A frota elétrica, operando lá nos Emirados Árabes, está provando que a sustentabilidade não precisa sacrificar força bruta. O Butina, por exemplo, faz 2 operações completas de atracação com uma única carga da bateria. E ele recarrega em só 2 horas num carregador DC marítimo de altíssima potência. O mais louco é a velocidade da inovação. Em 3 anos, a capacidade de força desses elétricos cresceu quase 50%. Como eles não usam combustível e dão uma fração da manutenção mecânica de um motor a diesel, essa tecnologia reduz drasticamente os custos operacionais de longo prazo nos portos. O que nos traz a uma reflexão final bacana. Na próxima vez que um pacote internacional chegar na sua casa ou você olhar para prateleiras cheias no mercado, lembra que toda essa teia gigante do comércio mundial repousa sobre a precisão técnica insana e a força bruta desses barquinhos de 300 toneladas. Fica aí a provocação. Que outras forças invisíveis da engenharia estão moldando o nosso mundo neste exato segundo? Obrigado por acompanharem nossa exploração e continuem curiosos